Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 22. Proclamações para uma vitória contínua. As verdades que tenho vindo a compartilhar neste livro são muito mais do que o resultado de uma busca intelectual de conhecimento, no plano abstrato. Pelo contrário, eu extraí-as de um intenso e persistente conflito espiritual e oração, nos quais a Ruth e eu tomamos parte durante pelo menos 3 anos. Todas as principais verdades reveladas neste livro foram primeiro sujeitas ao teste da nossa própria experiência. Não me senti à vontade para passar a outras pessoas teorias que não funcionaram conosco. No capítulo anterior, expliquei como a proclamação, a ação de graças e o louvor, operando em conjunto, podem libertar as prometidas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Neste capítulo, irei partilhar brevemente como é que a Ruth e eu temos aprendido a aplicar este princípio nas nossas vidas. A prática regular de proclamar a palavra de Deus e depois agradecer e louvá-lo por isso tem se tornado uma parte integrante da nossa disciplina espiritual pessoal. Para nós, esta é uma das verdades mais valiosas que Deus mostrou nas Escrituras. Deus levou-nos a estabelecer um banco central de Escrituras que temos memorizado e às quais temos recorrido nos nossos tempos de oração, ou sempre que nos envolvemos em conflito espiritual. Proclamar essas passagens em fé liberta, invariavelmente, as expressões correspondentes de ação de graças e louvor. Normalmente, profelimo-las em alta voz, sozinhos ou em conjunto. No entanto, não estamos a falar um ao outro, nem para as paredes ou para o teto do nosso quarto. Estamos a falar para um vasto e invisível mundo de seres espirituais. Primeiro que tudo, para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois para todos os seres celestiais que adoram e servem a Deus, e que foram nomeados espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Também estamos conscientes de que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, composta pelos santos de todos os tempos, que completaram vitoriosamente a sua peregrinação aqui na terra. Hebreus 12:1. Cremos que esta é uma aplicação legítima de Hebreus 12, 22 e 24. Mas gastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Contudo, incluídos no nosso público estão também Satanás e todos os anjos malignos e outros seres demoníacos que estão debaixo do seu controle. Estes operam de uma forma exatamente oposta aos anjos ministradores de Deus. O seu objetivo é infligir todas as formas de danos e males em toda a raça humana, mas primeiro e acima de tudo, naqueles que estão servindo o verdadeiro Deus. Neste contexto, a nossa proclamação tem 2 efeitos. Por um lado, ela evoca em nosso nome a ajuda de Deus e dos seus anjos. Por outro lado, ela protege-nos dos esquemas e assaltos de Satanás e das suas forças demoníacas. Esta forma de proclamação edifica continuamente a nossa fé. De acordo com Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Rema, a palavra proferida de Deus. Ouvir os outros proferirem a palavra de Deus é útil, mas ouvir-nos a nós próprios proferi-la é ainda mais eficaz. Quando ambos falamos e ouvimos, ambos os gumes da espada da palavra de Deus operam em nós simultaneamente. Ver Hebreus 4:12. Finalmente, quando fazemos a mesma proclamação em conjunto, em harmonia,
há poder sobrenatural que é liberto. Jesus diz: se 2 de vós concordarem, harmonizarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. O poder de um crente fazendo uma proclamação sozinho é tremendo, mas o poder de 2 ou mais fazendo a mesma proclamação juntos e em harmonia aumenta numa proporção geométrica. É óbvio que há muitas alturas e situações em que seria inadequado fazer uma proclamação em voz alta. A alternativa é fazer a mesma proclamação, de uma forma inaudível, na nossa mente. As palavras inaudíveis também podem causar um impacto poderoso no reino espiritual. Esta é provavelmente a forma mais eficaz de lidar com mentiras e acusações, com as quais o inimigo bombardeia as nossas mentes. A mente é o principal campo de batalha em todos os conflitos deste tipo. Quando as nossas mentes respondem ativamente à palavra, estamos a proclamar interiormente, não deixando espaço para os pensamentos e insinuações negativas do inimigo. Todavia, em tudo isto, temos de ter cuidado para reconhecermos a nossa contínua dependência do Espírito Santo. De outra forma, a mente carnal pode reduzir estes princípios a um sistema, no qual Deus desempenha o papel de uma máquina de venda celestial. Basta nos inserir a proclamação correta e, do outro lado, sai uma marca de gratificação carnal que selecionamos. Esta é, obviamente, uma caricatura do relacionamento de um crente com Deus. Pode haver um largo fosso entre a forma como nos vemos, a nós próprios, e a forma como o Espírito Santo nos vê. Podemos estar conscientes daquilo que queremos, enquanto que o Espírito Santo vê o que nós precisamos. Podemos estar conscientes daquilo que queremos, enquanto que o Espírito Santo vê o que nós precisamos. Só podemos confiar nele para dirigir cada um de nós ao tipo de proclamação que se aplica à nossa situação individual e ao nosso nível de fé. Desta forma, Deus pode cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Tendo em conta essa precaução, penso que seria útil fazer uma lista, apenas como padrão, de algumas das proclamações que a Ruth e eu fazemos regularmente, juntamente com as situações nas quais elas seriam apropriadas. Nós personalizamos as escrituras que citamos tanto quanto possível. Por exemplo, se uma afirmação é dirigida a crentes e apresentada com o pronome vós, normalmente mudamo-lo para eu ou nós, e também fazemos quaisquer outras alterações gramaticais adequadas. A minha lista começa com escrituras que estão diretamente relacionadas com o tema deste livro, mas continua com outras que têm uma aplicação mais geral. Introduzi alguns comentários ou palavras explicativas. Em todos os casos, a referência bíblica relevante é indicada. 1. Como resultado de orar uma oração de libertação de maldições. Ver capítulo 18. Através do sacrifício de Jesus na cruz, saí debaixo da maldição e entrei na bênção de Abraão, a qual Deus abençoa em todas as coisas. Baseado em Gálatas 3, 13 e 14. A Ruth recebeu libertação de muitas maldições que estavam sobre a sua vida, mas ela tem passado por uma batalha contínua, saindo dela pela experiência. Esta proclamação tornou-se, por isso, especialmente significativa para nós. Muitas vezes, proclamamo-la várias vezes num dia. Nos últimos 2 ou 3 anos, já repetimos estas palavras várias centenas de vezes. Cada vez que o fazemos, afastamo-nos mais de efeitos de maldições e entramos na bênção que é a nossa herança. 2. Quando nos apercebermos das forças negativas dirigidas contra nós, quer seja da parte de servo de Satanás ou de palavras carnais de cristãos. Ferramenta alguma preparada contra mim prosperará, e toda a língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno. Esta é a minha herança como serva do Senhor, e a minha justiça vem de ti, ó Senhor. Baseado em Isaías 54, 17. Há 2 pontos importantes a reter em relação a esta proclamação. Primeiro,
não somos dirigidos a pedir a Deus para condenar toda a língua que falar contra nós. Deus deu-nos a autoridade de fazermos isto por nós próprios, e Ele espera que nós a exerçamos. Segundo, o nosso direito de exercermos esta autoridade depende do fato de que não estamos a agir baseados na nossa própria justiça, mas porque a justiça de Deus nos é imputada na base da nossa fé. Isto procede claramente da troca pela qual Jesus, na cruz, foi feito pecado com os nossos pecados, para que pudéssemos ser justos com a sua justiça. Os vários benefícios dessa troca estão todos interrelacionados e não devem ser separados uns dos outros. Mas Deus requer algo mais de nós do que apenas rejeitar as palavras malignas proferidas contra nós. Depois disso, Ele instrui-nos a perdoar aqueles que nos procuram magoar. Por último, Ele espera que nós nos movamos do negativo para o positivo, responder a uma maldição com uma bênção, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, tal como perdoar aqueles que nos magoam. Não depende das nossas emoções. Isso provém de uma decisão firme da nossa vontade tomada em obediência à palavra de Deus. Eis uma forma de palavras adequada que cobre tanto o perdão como a bênção. Senhor, eu perdoo todos aqueles que falaram mal acerca de mim, e tendo-os perdoado, abençoo-os no teu nome. Na totalidade, temos de seguir 3 passos sucessivos em resposta àqueles que nos amaldiçoam. Primeiro, condenamos a língua que proferiu a maldição. Segundo, perdoamos a pessoa de onde proveio a maldição. Terceiro, pedimos a Deus que abençoe a pessoa. Ao executarmos estes 3 passos, podemos dissipar qualquer escuridão ou peso espiritual que uma maldição trouxe sobre nós. 3. Quando pressões do pecado, culpa ou indignidade do nosso passado nos perseguem. Eu estou em Cristo e por isso sou uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo na minha vida se fez novo. E tudo provém de Deus. Baseado em 2 Coríntios 5, 17 e 18. Deus aceita a responsabilidade total pela nova criação. Tudo é obra sua. Nada é usado que pertence à velha criação, que foi arruinada e corrompida pelo pecado. Quando o passado reafirma as suas reivindicações sobre nós, temos de meditar no registro que João nos dá em Apocalipse 21:5. E o que estava sentado no trono disse: Faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Estas palavras provêm daquele que está sentado no trono, aquele que tem todo o universo debaixo do seu controle e tudo que nele existe. Isso inclui todos os detalhes da nossa vida. Ele reafirma que faz novas todas as coisas. Parece que João ter-se-á questionado se esta não seria uma afirmação demasiado magnífica, mesmo para Deus. Mas Deus assegura-o. Escreve, pois, estas palavras. São verdadeiras e fiéis. É como se ele dissesse: Sim, João, podes assegurar o meu povo. Eu faço exatamente aquilo que digo. 4. Quando oprimidos por desespero e previsões sombrias da morte, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. É óbvio que isso não significa nunca morrerei, mas apenas não morrerei antes do tempo estabelecido pelo Senhor. Não permitirei que Satanás me mate. Quando proclamado com fé e entendimento, este versículo pode libertar e proteger aqueles que são atacados por um espírito de morte. Pode ser usado para cancelar as palavras negativas, através das quais as pessoas se expõem a esse espírito. Ver capítulo 12 para encontrar exemplos. Para algumas pessoas poderá ser necessário repetir esta proclamação muitas vezes, até que ela se torne mais real do que todos os padrões de pensamento negativo anteriores. Lembre-se que Jesus fez com que Pedro reafirmasse o seu amor por ele, tantas vezes quanto tinha negado anteriormente. 5. Quando atacados por doença física ou enfermidade. O próprio Jesus levou em seu corpo os meus pecados na cruz, para que eu, morto para o pecado, pudesse viver para a justiça.
Pelas suas feridas fui sarado, baseado em 1 Pedro 2,24. Também preparei a proclamação especial que se segue, que combina verdades de muitas passagens diferentes da Escritura e que tem ajudado cristãos em muitas áreas do mundo. O meu corpo é um templo do Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Os meus membros, as partes do meu corpo, são instrumentos de justiça, apresentados a Deus para seu serviço e para sua glória. O diabo não tem lugar em mim, nenhum poder sobre mim, nem reclamações contra mim por resolver. Tudo foi resolvido pelo sangue de Jesus. Eu venço Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho, e não amo a minha vida até a morte. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Baseado em 1 Coríntios 6,19, Efésios 1,7, 1 João 7, Hebreus 13,12, Romanos 6,13 e 8:33-34, Apocalipse 12:11, 1 Coríntios 6,13. Alguém pode perguntar se é honesto para mim fazer proclamações como estas, quando vejo no meu corpo as provas físicas da doença, ou quando sinto na minha alma as oposições do pecado. A resposta depende do seu ponto de vista. Se está a olhar para si mesmo na sua condição natural, então não é honesto. Mas se olhar para si mesmo da forma como Deus o vê em Cristo, então tem o direito de fazer esta proclamação. A partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a Cristo, Deus já não olha para nós da mesma forma como somos, no nosso estado natural. Pelo contrário, Ele olha-nos na perspectiva da troca que ocorreu na cruz. Espiritualmente, Ele vê-nos como justos. Fisicamente, Ele vê-nos como na plenitude. É significativo que nas Escrituras, a cura providenciada através do sacrifício de Jesus não seja mencionada no tempo futuro do Verbo. Em Isaías 53:5, escrito mais de 700 anos antes da morte de Jesus, a cura já é apresentada como um fato que foi cumprido. Pelas suas pisaduras somos sarados. No Novo Testamento, em 1 Pedro 2,24, acima citado, o apóstolo refere-se a Isaías 53:5, mas usa o passado do verbo. Pelas suas feridas fostes sarados. Quando as palavras que proferimos sobre nós próprios concordam com aquilo que Deus diz sobre nós em Cristo, então abrimos o caminho para Ele nos fazer, de uma forma prática, tudo o que Ele diz que nós somos. Mas se não conseguirmos fazer a confissão apropriada ou proclamação sobre nós mesmos, ficamos confinados à prisão do nosso estado natural. Excluímos-nos da sobrenatural e transformadora graça de Deus, que só opera através da fé. Uma vez mais, alguém pode perguntar: e uma pessoa que diz e faz todas as coisas bem, e ainda assim não vê os resultados prometidos? Podemos encontrar uma resposta nas palavras de Moisés em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A razão pela qual algumas pessoas não recebem alguma parte das bênçãos prometidas pertence frequentemente à categoria das coisas encobertas. Para além de ser inútil tentar saber os segredos de Deus, também é irreverente. Se Deus retém uma resposta, é mais importante confiar do que compreender. Por outro lado, as palavras de Moisés relembram-nos a nossa responsabilidade, enquanto povo de Deus, de proclamar e agir segundo aquelas coisas que Ele revelou, de uma forma clara, na sua palavra. No centro dessas questões está a provisão que Deus fez para nós através do sacrifício de Jesus. Não podemos deixar que a nossa preocupação acerca das coisas encobertas nos impeça de crer e obedecer às coisas que são reveladas. 6. Quando Satanás ataca uma área pela qual Deus nos responsabiliza, a nossa casa, a nossa família, o nosso negócio, o nosso ministério, etc. De ferro e bronze serão os ferrolhos dos nossos portões, e a nossa força durará como os nossos dias. Não há outro semelhante ao Deus de Jessurum, que cavalga sobre os céus para a nossa ajuda, e como a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a nossa habitação, e o nosso apoio são os braços eternos. Ele expulsará o inimigo de diante de nós e diz: destruam-no.
baseada em Deuteronômio 33, 25 e 27. Através dessa proclamação, somos capazes de passar da defesa ao ataque. Em primeiro lugar, os nossos portões representam o nosso sistema de defesa. Deus promete que eles serão suficientemente fortes para impedir o ataque do inimigo. Depois há uma imagem maravilhosa de Deus intervindo sobrenaturalmente em nosso favor. Ele cavalga sobre os céus para nos ajudar. A nossa proclamação é uma das formas para invocarmos a sua intervenção. Finalmente temos a certeza da derrota do nosso inimigo. Ele, Deus, expulsará o inimigo de diante de nós. Deus requer que nós desempenhemos o nosso papel nesse passo final. Por isso ele diz: destruam-no. Ele equipou-nos com as armas espirituais que precisamos para o fazer. 7. Quando compreendemos que a mente é um campo de batalha, no qual as mentiras de Satanás estão em guerra com as verdades da palavra de Deus. As armas da minha milícia são poderosas em Deus. Com elas destruo as fortalezas que Satanás edificou na minha mente. Levo cativos todos os meus pensamentos à obediência de Cristo. 3 das armas mais poderosas são a proclamação, a ação de graças e o louvor, baseado em 2 Coríntios 10, 3, 5. No entanto, é importante lembrar que os nossos inimigos na vida cristã não são os outros seres humanos. Os nossos inimigos são as forças espirituais malignas, dirigidas contra nós, a partir do reino de Satanás. Paulo torna isto claro em Efésios 6,12, pois não temos de lutar contra pessoas feitas de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, os governadores malignos do mundo invisível, e contra muitos espíritos ímpios no mundo espiritual. Adaptado. Neste estranho tipo de guerra, para o qual Deus nos chamou, os padrões de avaliação são diferentes daqueles que usamos no mundo dos sentidos. Segundo a medida da escala espiritual, perdoar é mais forte do que ficar ressentido. Abençoar é mais forte do que amaldiçoar. Dar graças é mais forte do que se queixar. Louvar é mais forte do que acusar. E amar é mais forte do que odiar. Com base nesse paradoxo, eis 2 proclamações que libertam a força e a possibilidade de Deus, quando os nossos próprios recursos falham. 8. Quando confrontado com uma tarefa demasiado grande para mim, posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece, baseado em Filipenses 4,13. 9. Quando a minha força falha ou é insuficiente, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando estou fraco, então é que sou forte, baseado em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Para finalizar, eis 2 proclamações que cobrem necessidades que surgem em certas alturas nas vidas da maioria de nós. 10. Quando exercemos fé por necessidades financeiras. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, possamos ter abundância para toda obra. Baseada em 2 Coríntios 9:8. O nível da provisão de Deus para o seu povo é revelado com abundância, não como mera suficiência. A Ruth e eu fazemos esta proclamação regularmente, como base financeira para os ministérios de Derek Prince. 11. Quando atacado pelo medo. Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Baseada em 2 Timóteo 1:7. No nome de Jesus, submeto-me a Deus e resisto ao espírito de medo. Por isso ele tem de fugir de mim. Baseada em Tiago 4:7. As escrituras assim expostas são apenas alguns exemplos. Não há limite para o número de proclamações bíblicas que podemos fazer. Cada um de nós tem de confiar no Espírito Santo para nos guiar àquelas que melhor se adaptam à nossa situação particular. Escolher e fazer as proclamações apropriadas baseadas na Escritura tem um resultado muito importante. Recebemos e aplicamos a palavra de Deus numa forma ativa, não de uma forma passiva. Não lemos apenas a Escritura e depois avançamos. Pelo contrário, passamos por 3 níveis sucessivos. Primeiro, pedimos ao Espírito Santo para nos dirigir às Escrituras, que são especialmente apropriadas para nós. Segundo, fixamo-las bem na nossa mente. Terceiro, ao proclamá-las, libertamos o seu poder para as áreas da nossa vida que necessitam delas. Talvez você seja um dos muitos cristãos de hoje que sentem a necessidade de tomar a espada do Espírito, a qual me referi no capítulo 19, mas que não conhece uma forma simples e prática de o fazer. Se for esse o caso, a Ruth e eu gostaríamos de lhe recomendar
este método de proclamação seletiva das Escrituras. Temo-lo praticado nas nossas vidas e podemos dizer, funciona. Mas deixe-me acrescentar uma última palavra de aviso. Não coloque a sua fé na sua proclamação ou em qualquer outro método ou procedimento. A nossa fé tem de estar apenas em Deus, não em alguém ou em alguma outra coisa. A nossa proclamação é apenas uma forma eficaz de expressar a fé que temos em Deus. Por isso, agora ao voltar o seu rosto na direção da terra das bênçãos de Deus, receba a demonstração dada 3 vezes a Josué. Sê forte e tem bom ânimo. Questionário. 1. A proclamação tem 2 efeitos. Digam quais. 2. Verdadeiro ou falso. Fazendo uma proclamação em voz baixa não vos ajudará. 3. Quais são os 3 passos sucessivos necessários quando se responde aos que nos amaldiçoam? 4. No tipo de guerra para a qual Deus chamou seus filhos, o que é mais forte do que o ressentimento? 5. Fazer proclamações apropriadas indica que recebemos e aplicamos a palavra de Deus no... não no modo passivo. Aplicação na vida. 1. Por que é que o envolvimento do Espírito Santo é importante quando proclamamos as Escrituras? 2. Será importante memorizar as Escrituras? Por que ou por que não? 3. Tira tempo para proclamar cada uma das 11 proclamações que as Escrituras listaram nas páginas 254, 261. Versículo para memorizar. Escolha um dos versículos deste capítulo para ser memorizado. Proclamação de fé. Senhor, agradeço-vos pela vitória que me destes através de Jesus Cristo. É pela fé que eu supero tudo. Ver Coríntios 15, 57, 1 João 5,4. Respostas. 1. Invoca a ajuda de Deus e protege-nos dos esquemas e assaltos de Satanás. 2. Falso. Palavras que não se ouvem podem ter um impacto poderoso no reino espiritual. 3. Nós devemos condenar a língua, perdoar a pessoa e pedir a Deus que abençoe essa pessoa. 4. Perdão. 5. Ativo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.